Então, nós vamos iniciar, né? Quem for chegando aí vai entrando. Então, olha só, hoje vai ser mais rápido ou não, vai depender de vocês, porque nós vamos fazer uma espécie de avaliaçãozinha rápida para a gente organizar as aprendizagens adquiridas até aqui. No que se refere à questão da metodologia de pesquisa em si e da questão do estágio. Como eu já disse para vocês, que são duas disciplinas, mas que elas se misturam, né? A gente trabalha as duas juntas, porque uma vai complementando a outra. Então, eu vou fazer um rápido resgate do que nós já discutimos até aqui na disciplina, porque hoje fecha o segundo bimestre, né? A cada 5 aulas fecha um bimestre. Durante o ano a gente tem 20 alternâncias, né? 20 semanas. 20 semanas de aula. Se fosse uma escola normal, era 40 semanas. Na CFR são 20, porque uma sim, outra não. Sendo que o tempo que estamos na escola, estuda manhã e tarde. Por isso que compensa. E apesar de que agora na pandemia a gente está fazendo só um turno, mas o outro tem atividades, né? Então, vamos lá. A gente está fechando o segundo bimestre hoje, né? Como também vai fechar com avaliação e também fechar o bimestre e o semestre. Já estamos na metade do ano, então vocês terão aí uns dias de recesso, voltando somente em agosto, de forma presencial. Tivemos uma reunião essa semana com os professores, anteontem, né? Todos os professores, já foi presencial e tal. Então eu vou rapidamente tentar resgatar alguns conteúdos, assim, só para lembrar vocês do que foi que a gente já discutiu na disciplina, e depois eu vou mandar o link da avaliação para vocês. Aí vocês vão fazer naquele esquema que a gente já sabe. Eu mando o link, vocês abrem, respondem pelo próprio celular ou computador, onde vocês estiverem utilizando, e lá embaixo, quando terminar, enviar. Tem a palavrinha enviar, vocês enviam, ela chega para mim, eu corrijo e organizo as notas e fecho o bimestre e vamos para frente. Porque quando voltarmos no segundo, no terceiro bimestre, depois do recesso, aí a gente já vai orientar vocês para o estágio. Na verdade, a gente já está trabalhando o estágio, mas é entendendo o que é o estágio, qual é a importância do estágio no curso técnico e tal. Agora, quando voltarmos, o primeiro momento com vocês será para apresentar as fichas e tal. Aí quem já tiver com o lugar certo, né? Já sabe qual é o lugar, já sabe qual é o tema, aí a gente já vai passar o documento encaminhando vocês. Com a observação de que só poderá estagiar quem fez as aulas até aqui, né? Quem não participou das aulas de metodologia de pesquisa, sobre estágio, não vai poder estagiar, porque não podemos encaminhar um estudante para um estágio sem ele saber o que é estágio, sem ele saber o que ele vai fazer lá, como é a relação, tudo. Infelizmente, nós temos poucos alunos aptos a fazer o estágio na hora que a gente voltar. E os outros, professor? A gente está discutindo uma forma de como é que vai fazer com os outros. Tem gente que acredito que não volta, porque não se identifica com o curso, ou que não tem coragem de estudar mesmo. E tem gente que vai voltar
e vai ter que fazer as atividades. Quem pensa que vai voltar e não fez nada até aqui e vai tocar para frente, tá tudo bem? Não, pode até tocar, mas fica reprovado no segundo ano, né? Ou pode levar, mas a gente perceber que não tem, a gente volta, devolve para a família, como eu digo. Então, não tem essa. Para o estágio, é preciso saber o que é estágio, saber o que é metodologia de pesquisa, como se faz uma citação, tudo isso, claro, a gente vai retomar quando estiver fazendo o relatório de estágio. Agora, é retomar. Você minimamente vai saber o que é o estágio, tal, essas coisas que nós já falamos. Quem não fez as aulas não vai poder. Mas, vocês podem até dizer para os colegas de vocês, nesse período de recesso, a gente decidiu que vai ficar aberto para quem quiser fazer as aulas, principalmente essa do estágio, poderá nos procurar, né? Eu não vou mais procurar, não vou mais procurar, eu mando mensagem, eu vou atrás, no individual eu não vou mais. Quem quiser, tiver interessado em voltar para a CFR, vai ter que se ajustar, vai nos procurar, aí sim. Quem quiser, nós vamos ajudar até o fim. Não queremos perder ninguém. Queremos que todos voltem, mas queremos que volte com qualidade, fazendo as atividades, as aulas e tal. Certo? Só essa reflexão que eu queria fazer com vocês. Então, tá entendido até aqui? Tá. Então eu vou rapidamente falar um pouquinho aqui do que nós fizemos. Como eu disse, a cada 5 aulas fecha um bimestre. Essa aula de hoje, nossa, é a 10ª. 10 aulas. Tem gente que só fez uma, né? Não sei como é que vai ser. Estaria reprovado. Estaria não, está. Mas pode fazer tudo ainda nesse tempo aí de 2 semanas que temos. Então, 10 aulas. Cada 5 aulas é um bimestre. Nós começamos a nossa disciplina fazendo uma introdução da disciplina, falando o que é metodologia, o que é pesquisa, né? O que é ciência e tal. Na primeira aula falamos sobre isso, que metodologia é método, é um jeito de se fazer as coisas, né? Método, metodologia é a forma, é o jeito de fazer, né? Metodologia de pesquisa. Aí, e o que é pesquisa, professor? É o ato de investigar, de querer saber o porquê das coisas, por que isso se organiza, se formula desse jeito. E conhecimento, professor. Conhecimento é o ato de conhecer alguma coisa, né, de se apropriar, de saber a essência das coisas. E científico, falamos, para entender o que é o conhecimento científico, eu apresentei 4 tipos de conhecimento para vocês. Conhecimento empírico, ou senso comum, que é o conhecimento do dia a dia, né? Que é um conhecimento que não é científico, que é o conhecimento popular, do dia a dia e tal. Depois falei do conhecimento teológico ou religioso, que é o conhecimento sobre as coisas divinas, sobre Deus, né? E depois falei sobre o conhecimento filosófico, que é um conhecimento reflexivo, racional, mais do pensamento. E por último falei que conhecimento científico, que é o que nos interessa, é um conhecimento pesquisado, né? Testado, objetivo e é fruto de uma investigação. Utilizando uma metodologia científica, ou seja, um jeito próprio de fazer pesquisa científica, utilizando método científico, metodologia científica para conhecer alguma coisa. Então, o conhecimento científico é esse conhecimento que é testado, aprovado, né, e tal. Então, a gente passeou um pouco aí por essa questão dos tipos de conhecimento, né? Primeira aula foi bem isso,
os tipos de conhecimento. Eu introduzi e falei dos tipos de conhecimento. Depois, na segunda aula, eu falei sobre o que é a metodologia de pesquisa científica propriamente. Aí sim, aí aqui eu trabalhei mesmo método, que é o jeito de fazer alguma coisa, né? Tipo assim, qual é o método de você plantar hortaliças? Qual é o método? Quer dizer, a metodologia é o jeito de fazer, né? E pesquisa, já falei, científica. Então, na segunda aula, a gente aprofundou sobre as várias formas, né? Os vários métodos que se tem para se fazer uma pesquisa científica, né? Uma pesquisa científica. Foi isso que nós fizemos na segunda aula. Bem, na primeira aula, eu pedi para vocês escreverem no Zap uma frase dizendo o que achou da aula. Ok, a atividade foi essa. Na segunda aula, que eu falei do que é metodologia de pesquisa, pegando metodologia, pesquisa científica, foi a segunda aula. Eu pedi para vocês responderem um questionário online que eu mandei para vocês. Ok. A terceira aula, aí a gente aprofundou um pouco sobre a história da ciência, para a gente conhecer um pouco mais sobre a ciência. Trabalhei a história da ciência, introduzi, mandei um texto para vocês ler e destacar os períodos históricos da ciência. Ciência na modernidade, ciência na pré-história e tal. Pedi para que vocês gravassem um áudio e mandassem para mim, comentando um pouquinho de cada tópico, né? Então, nessa aula, a gente viu o processo histórico de evolução do conhecimento científico desde a pré-história até chegar nos dias atuais. De forma bem rápida, de forma bem breve, era um texto pequeno, né? Até porque não é uma coisa tão estendida, mas é só para vocês saberem como foi que se desenvolveu a ciência. Então, a gente trabalhou isso. Na quarta aula, nós trabalhamos, eu introduzi a questão dos tipos de pesquisa. Trabalhei os tipos de pesquisa, né? Tipos de pesquisa e introduzi a pesquisa bibliográfica. Falei rapidamente como é que faz uma citação e como é que faz uma referência, se vocês estão lembrando. Nessa aula eu pedi para vocês lerem aquele livrinho, De Onde Vem Nossa Comida, fazer um fichamento dele e fazer a referência bibliográfica dele. Fazer a referência dele e de um outro livro que vocês tivessem em casa, né? Foi assim que aconteceu. Então, os tipos de pesquisa, mas eu não apresentei todas. Apresentei apenas a pesquisa bibliográfica, que é aquela pesquisa feita, né, em materiais bibliográficos, como livros, revistas, sites, artigos, documentos e tal. Então, eu fiz essa introdução. Pedi para vocês fazerem essa atividade de ler o livro e tal. Na quinta aula, que foi a última do primeiro bimestre, o que nós fizemos? Eu chamei de noções sobre pesquisa. Aí eu aprofundei o que é pesquisa bibliográfica, que eu já tinha dito na aula anterior, mas eu também disse o que é pesquisa de campo, o que é pesquisa descritiva, o que é pesquisa documental. Eu apresentei 5 tipos de pesquisa para vocês. Mas aí aprofundamos na pesquisa bibliográfica, porque eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa bibliográfica de um tema ligado à agricultura. Vocês fizeram de suínos, de bovinos. Aí, como vocês já tinham feito na aula anterior, na atividade anterior, feito o fichamento, a referência, então aqui eu pedi para vocês fazerem a pesquisa na internet, em livros e tal, e fazer um texto fazendo citações, né, fazendo referências. Vocês me mandaram, 10 pessoas fizeram, nós fizemos uma correção, né, na aula, nós fizemos uma correção
na aula. E aí fizemos uma correção e devolvemos para vocês fazerem os ajustes. Ok, essa foi a quinta aula. Para fechar o bimestre, no dia 21, que já era o segundo bimestre, nós fizemos uma prova. Né? Também pelo questionário online, com esses assuntos já trabalhados. Ok. Ainda no dia 21, que foi a primeira aula do segundo bimestre, aí eu trabalhei a pesquisa de campo. Aí eu expliquei para vocês a pesquisa de campo, que a que a gente mais faz no curso técnico é a bibliográfica e a de campo. Aí eu disse para vocês que a pesquisa de campo é uma pesquisa que se vai no lugar, né, numa propriedade, conversar com as pessoas, acompanhar o processo de produção ou de criação, dependendo do grupo que você vai pesquisar. Enfim, é quando você sai um pouco dos livros, desse universo teórico, e vai fazer essa observação em campos, em locos, que a gente diz, em um espaço fora da sala de aula. Muito bem. Então, expliquei tudinho o que é pesquisa de campo, o que tem que ter, apresentei uns modelos e pedi para vocês fazerem uma pesquisa de campo com o mesmo tema da pesquisa bibliográfica que vocês já tinham feito. Ou não, quem quisesse mudar também poderia. Ok. Fizeram, algumas pessoas fizeram, me mandaram, e a gente fizeram uma socialização, na verdade. A aula seguinte, a segunda aula do segundo bimestre, que é a aula de número 7, foi exatamente vocês apresentando esse trabalho. Quem fez e socializou aprendeu mais do que quem só fez, né? Mas foi feita a socialização da pesquisa de campo. Quem fez a pesquisa de campo naquele momento apresentou aqui para nós. Ok, essa aula, nós tivemos uma aula que foi basicamente isso. Vocês apresentando a pesquisa de campo e eu dizendo o que tinha que melhorar, certo? Nesse mesmo dia, na segunda aula do segundo bimestre, eu pedi para vocês pensarem o tema da pesquisa de vocês, o tema do estágio. Vão pensando sobre o estágio. Fiz uma rápida fala falando sobre o estágio e deixei aí 15 dias para vocês ir pensando qual é o tema do estágio de vocês. Ok, passou. Na terceira aula do segundo bimestre, ou seja, a penúltima aula nossa, eu trabalhei a importância da prática do estágio supervisionado. O conceito de estágio, aí eu expliquei o que é estágio, né? Qual é a importância do estágio, a lei do estágio, falei um monte de coisa sobre o estágio para vocês, certo? Então, para vocês entenderem o que é, qual é a importância, qual é o objetivo, por que tem que fazer estágio no curso técnico, tudo isso eu falei. E aí eu pedi como atividade para quem já tivesse o tema fazer a justificativa. Justificativa é dizer por que você escolheu esse tema, né? Eu escolhi esse tema pela importância dele para mim, para a sociedade, porque alimenta as pessoas, porque tem fácil manejo, porque justificativa do tema. Vocês me mandaram, alguns mandaram, ok. Depois a gente vai retomar isso quando estiver fazendo o relatório. Eu vou pedir para vocês, guardem tanto a justificativa como os objetivos que eu pedi na última aula. Guardem, mesmo você tendo feito à mão, escrevendo à mão, se não foi digitado, guarda também. Eu vou guardar aqui, porque quando estiver fazendo o relatório e dizer, faça os objetivos, a justificativa. Professor, eu já tinha feito naquele tempo que você pediu, e agora está aqui. Aí a gente vai melhorar, porque aí eu vou explicar mais detalhadamente cada tópico desse, vamos corrigir juntos no laboratório de informática lá da CFR, aluno por aluno,
né? Então, guarde isso que você fez, pode ir até melhorando quem quiser, mas vai ter tempo para isso, certo? E eu estou organizando tudo aqui numa pasta para eu poder guardar também, para quando você dizer, eu perdi, eu não sei mais, tá aqui. Nem que seja a foto, para você ver e poder reorganizar. Então, essa foi a nossa penúltima aula, que falamos de estágio e fazer a justificativa. A nossa última aula, já a quarta do segundo bimestre, hoje é a quinta, eu trabalhei especificamente o estágio no curso técnico em agropecuária. A primeira aula que eu falei de estágio de modo geral. A importância do estágio, o que é estágio no curso técnico, sim, de modo geral. Mas nessa penúltima aula, que foi já agora, dia 2 de julho, eu trabalhei o estágio especificamente no curso técnico em agropecuária, que é o que interessa para vocês. Então, vocês percebem que a gente vem falando de modo geral, e vem ajustando, até chegar na CFR. Então, aqui eu já dei alguns exemplos, né, do estágio na CFR, no curso técnico em agropecuária, quais são as etapas do estágio. Primeiro escolhe o tema, né? Depois vai estudar sobre o tema, depois recebe as fichas, depois, enfim, apresentei tudo isso. Podem rever nas aulas, tem todas as aulas gravadas. E aí, na última aula, fiz essa discussão, né? A gente até viu uns pequenos vídeos sobre como é que as empresas tratam os estagiários. E aí, pedi para vocês fazerem também os objetivos do estágio. Olha que a gente já tinha feito a justificativa e agora faz os objetivos. Que maravilha! Quem já fez, né, vai só melhorar daqui para frente. Então, na última aula, eu pedi para vocês fazerem os objetivos. 5 objetivos. O que são os objetivos, professor? O que eu quero alcançar com a realização desse estágio? A justificativa é para quê, né? Ou seja, por que você escolheu esse tema? Quando eu digo justifica aí, por que você escolheu esse tema? Aí você vai dizer, porque é importante, que garante a alimentação, não sei o quê, não prejudica o solo, é aceito no mercado. Eu escolhi esse tema por isso, professor. E os objetivos? É o que você quer alcançar. Pretende-se aprender a cultivar não sei o quê, né? Pretende-se produzir mudas, não sei o quê, confrontar a teoria com a prática, socializar conhecimento conhecer, e eu disse também que os objetivos sempre começam com um verbo de ação, né? Com um verbo de ação. Produzir, aprender, apropriar, confrontar, socializar, adquirir, entendeu? São esses verbos que geralmente iniciam um objetivo. É aquilo que você quer alcançar. Produzir 50 mudas, não sei o quê, ajudar a melhorar a produção na propriedade tal, melhorar o meu conhecimento, me apropriar de técnicas de produção e de manejo sustentável, entendeu? Então, vai construindo 5 objetivos bons. Alguns que eu recebi estão bons, outros nem tanto, outros precisam melhorar. Mas o importante é que você está fazendo, e quando tivermos no relatório, isso já vai facilitar a tua vida, certo? Então, essa foi a nossa última aula para elaborar os objetivos, depois que eu apresentei a questão de como é que se dá o estágio no curso técnico em agropecuária, certo? Então, a gente teve até aqui 9 aulas, com essa de hoje é a 10ª, que a gente fecha o segundo bimestre, fazendo essa revisão geral aí, e uma pequena avaliação que contempla questões da metodologia de pesquisa e também já do estágio. Por isso que quem não assistiu às aulas não tem condições de fazer a prova, né? Não tem condições de fazer a prova. Então, quem fez as aulas aqui, que
poderá fazer a prova. Porque eu não vou mandar uma prova para alguém que não estudou o conteúdo. Não faz sentido, né? Bom, o Gleidson, ok. Rodrigo Macedo, ok. A Emily Araújo, a Ingrid Lohane, a Kathleen Veras, o Raí, o Kaique e o Ítalo. São esses que vão fazer a prova. A professora e eu vai fazer as aulas que está devendo para chegar na prova. Entendeu? Vai ter que fazer as aulas. Quem faltou as 2 últimas aulas? Foram 2 aulas sobre estágio. A primeira sobre a importância do estágio, a segunda sobre o estágio na agricultura, na agropecuária. Vai ter que fazer as aulas, as atividades, e aí eu faço a prova, eu mando o link para você fazer a prova. Entendeu? Então, é assim que vai proceder essa questão da prova, certo? Que nós vamos fazer agora. E assim a gente fecha o bimestre. Quem fechou o primeiro e o segundo, ó que maravilha, vai para o terceiro bimestre depois do recesso, tranquilamente, e já se organizando para o estágio. E os outros? Os outros são os outros e só. Aí eu não sei, né? Vamos ver como é que faz. Ok, gente, era isso, para a gente poder encaminhar a prova. Tudo certinho? Tudo certo. Tá entendido? Tá. Raí, você entendeu uma mensagem que eu mandei para ti lá? Entendi. Tá, e a gente vê lá com calma, não se preocupe, vai fazer a prova assim mesmo. Ok. E os demais. Pedro ficou as 2 aulas anterior, que são exatamente, Pedro, as aulas que trata do estágio. Então, eu sugiro que você faça de hoje para amanhã essas 2 aulas, e aí eu te mando o link da prova. Quem conseguir chegar aqui fazendo as aulas, aí eu vou mandando e vai fazer. Ninguém vai ficar prejudicado, só se não fizer as mesmas coisas. Certinho? Podemos fazer a prova? Pode sim. Agora. Certo. Então eu vou mandar o link bem aqui no chat de conversa e vocês entram por aqui. Veja, aí está o link, vocês entram e ela leva vocês direto para a prova. E eu vou ficar na bituca conferindo quem vai estar mandando. Na hora que você manda, ela chega para mim. E professor, a Emily saiu da aula aí, eu acho que a internet dela deve ter caído. Quem? A Emily. Ah, tá. Tá, eu vou falar aqui com ela. Ok, então tá aí o link, pode ficar à vontade para fazer a prova.